Bom dia. Mateus 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei obedecer, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Então, aquelas multidões sempre tinha pessoas seguindo Jesus, acompanhando Jesus. Jesus começou então a pregar, voltou, como sempre ele estava pregando, ali para aquelas pessoas e também para os discípulos dele. E ele disse: olha, os escribas, ou seja, os escrivãos, aqueles que viviam para transcrever a Bíblia, né? Porque naquela época existia somente o Pentateuco e os livros dos profetas, salmos, né? Ou seja, o Antigo Testamento. Então a função desses, uma vez que não existia máquinas naquele tempo, eles faziam à mão, né? A função deles era escrever. Então, portanto, eles tinham obrigação de conhecer com profundidade as Escrituras. E Jesus está falando agora para eles, para os escribas, para os fariseus, os religiosos, né? Jesus disse para ele, falou, olha, eles se assentam na cadeira de Moisés. O que é isso? Não, eles vivem, eles falam, né, que estão vivendo na lei de Moisés. Eles falam na prática da lei de Moisés. Eles se auto-intitulam, né, conhecedores da palavra de Deus. Gostam de ser vistos assim, gostam de serem reconhecidos assim, como pleno conhecedores da lei, foi dada por Moisés, bem como a sua prática. Aí Jesus disse aqui no versículo 13: fazei obedecer, portanto, a tudo quanto eles vos disseram, contudo não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Era aquela classe que Jesus mais combateu, dos hipócritas, que é a arte de representar. Jesus os chamava de hipócritas direto. Então o que acontece? Eles falavam sobre uma coisa, agia totalmente diferente. Não é muito diferente dos nossos religiosos de hoje em dia. Nós encontramos muitos que falam por aí, que não podem roubar, que não podem mentir, mas eles mesmos mentem, eles roubam, né? Eles furtam, eles fazem tudo contrário ao que eles falam. Exemplo, nós sabemos que não devemos enganar, iludir ninguém. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas em compensação nós vemos pregadores que inclusive pregam que não devem iludir, não devem enganar ninguém, mas eles mesmos ali no templo estão enganando, estão extorquindo, estão ludibriando as pessoas. Encontramos vários deles, então por isso o Senhor está falando, escuta, você pode até fazer o que eles falam. Falando da palavra de Deus, você obedece, mas não faz o que eles falam. Não faz o que eles falam. Não fazem o que eles fazem. São muitos. Não somente pregador, como pessoas. Encontramos pessoas várias por aí, que falam sobre Deus, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que as pessoas têm que fazer o que é certo, não pode pecar, mas elas vivem atoladas nos pecados. São religiosos, são hipócritas.
Nós temos que seguir Jesus. Nós temos que obedecer a Jesus e não nenhuma pessoa. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós fazemos tudo o que deveremos fazer. Quando eu falo não obedecer a ninguém, mas o Senhor, é por um motivo. Porque se você obedece a Deus, você logo obedece a seus pais, porque é mandamento do Senhor. Se você obedece a Deus, você ama o seu próximo como você mesmo, é mandamento do Senhor. Se você obedece a Deus, você acata, respeita o seu patrão, é uma pessoa honesta. Se você obedece a Deus, você respeita as autoridades. Enfim, nós não temos que obedecer a nenhuma pessoa, obedecer ao Senhor. Obedecendo ao Senhor, você faz tudo o que tem que ser feito. Então devemos tomar cuidado com muitos fariseus da nossa atualidade. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para removê-los. Tudo o que realiza tem como alvo ser observado pelas pessoas. Por isso faz os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longa. Filactério eram umas caixinhas de couro que os judeus usavam preso ali perto da testa, onde colocavam então versículos bíblicos, né? Usavam ali preso a testa ali perto do coração ou no braço esquerdo. Isso aí continha nesses filactérios, nessas caixinhas de couro usadas aqui próximo do coração ou na testa da esquerda, onde que ela tinha versículos bíblicos, né? Ou seja, passagem da Torá, né? Que era do Êxodo 13, de 1 ao 10, e do 11 ao 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9, e do 11, Deuteronômio 11, 13 e 21. Isso aí eles tinham preso ali. É a mesma coisa hoje, como as pessoas, muitos religiosos, têm em casa a Bíblia aberta ali no Salmo 91, ou no Salmo 22, ou no Salmo este, ou no Salmo aquele. Mas às vezes, muitas delas, às vezes está até empoeirado, chega em algumas casas, você bate assim, sai poeira dali. Eles não lêem, acham que aquilo ali só por estar aberta vai trazer algum benefício. E não vai trazer. A Bíblia, ela, se você não está lendo, não aprendendo, não meditando, ela pode estar aqui aberta em um papel comum, né? E sim o que ela está falando que nós lemos. Muito bem. Que Jesus disse que eles atam fardo pesado e colocam sobre os ombros dos homens. E hoje nós vemos, são supostos doutrinadores. Tem denominações, né? Igrejas nesse meio evangélico, onde que eles colocam fardo pesado. Por exemplo, mulheres não podem vestir calça, só tem que usar vestido ou saias. Só que eles, se for somente da igreja, não, tem no trabalho, tem lugares que as mulheres, hoje em dia a maioria das mulheres trabalham, é difícil em alguns lugares que elas trabalham estarem de saia de vestidos. E mesmo porque o que eles estão falando com essa exigência não é bíblico. Mesmo porque naquela época não existia a calça como nós vemos hoje. Então é uma imposição de homens, é um fardo pesado que fica difícil. Aí nós vemos muitas pessoas, muitas mulheres pecarem, porque elas ficam usando escondido dos pastores, dos irmãos da igreja. Exige que as mulheres não usem maquiagem, que não usem brinco, que não usem joia alguma. Exigem nos templos, tem denominações que no templo exige a separação da família. Exatamente isso. Eu digo separação da família.
porque os homens têm que ficar de um lado e as mulheres do outro, não podem estarem juntos. É algo meio absurdo, apesar das mulheres, eles dormirem juntos, se relacionarem, tem todos estarem juntos, mas no templo tem que ter esta separação. É algo anormal e sem fundamento bíblico. Uma série de outras coisas. A mulher não pode cortar o cabelo, que a mulher não pode passar um esmaltezinho e fazer as unhas. É uma série de exigências, é um fardo pesado que eles mesmos não carregam. Exemplo que a maioria desse tipo de denominações, você pode ver no altar delas, tem várias cadeiras bem mais confortáveis, estilo poltrona, onde inclusive as mulheres destes pastores, né, que essas mulheres se identificam como pastoras, estão ali sentadas ao lado do seu marido, né? E ali fica também todas aquelas outras pastorais que nós vamos falar sobre isso. Exige que os homens usem somente roupas social o tempo todo. Inclusive não é permitido que um membro do templo use uma bermuda. E acham que é normal. Eu quero entender como, ou seja, está proibido então do cristão frequentar uma praia, porque como que ele vai na praia, vai entrar de roupa, calça e camisa? E as mulheres também da mesma forma? Não existe isso. Biblicamente falando, não existe essa exigência. Nós temos o exemplo de Pedro, quando estava pescando. Ele passou a noite pescando, ele estava desnudo. Aí quando de manhã que Jesus apareceu na praia, que João pegou e falou com ele, não é o Senhor, aí então ele pulou na água e vestiu roupa, porque na presença de Deus nós vamos vestir de forma adequada. Mas você quer ir a uma praia, ali não existe isso. Evidentemente você não vai ficar no seu dia a dia vestido de maneira indecente, de maneira imoral. Então existe um jugo pesado aí. Por que a mulher não pode usar o brinco? Sendo que desde desde o início da Bíblia, as mulheres usavam joia muito mais do que hoje, que elas usavam inclusive no nariz, todo tipo de joias. Então eles colocam um fardo pesado sobre as pessoas e eles não querem carregar, como se isso fosse uma demonstração de santidade. Demonstração de santidade é você abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar o que não presta. Nós vemos mulheres, por exemplo, de algumas denominações, com os cabelos horríveis, maltratados, cabelos longos, cheio de pontas, todo esquisito. Não, porque não pode cortar, porque Deus não quer. Sendo que na Bíblia não fala nada disso. Nós temos que entender esses fardos pesados. Outros querem que as pessoas frequentem a igreja praticamente a semana toda. Tem que participar de igreja todos os dias, tem que participar disso, participar daquilo. Isso é fazer a obra. Não tem nada a ver com fazer a obra. Tem que participar de campanhas e uma série de exigências que são contrárias à palavra de Deus. São muitos casamentos que são destruídos. Eu atendo pessoas nessas áreas. O marido fala, a minha mulher ela só dedicava só à igreja. Ou o marido só dedicava à igreja o tempo todo e à família. E nós esquecem que o primeiro ministério dos casados é a família. Então existe tudo isto que nós temos que analisar, porque eles colocam fardo pesado, mas eles mesmos não querem carregar. Hoje já não tanto, mas antigamente tinha uma coisa que não podia ter televisão em casa. A televisão era coisa do diabo, né? Pastores pregavam isso, mas você ia na casa de alguns pastores e encontrava as televisões lá, né? Tem uma série de o fardo pesado, mas eles mesmos não querem carregar nem com o dedo, como Jesus disse. Muito bem. Eles amam o lugar de honra, versículo 6 que eu estou lendo. Eles amam o lugar de honra nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas,
gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados de rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Mestre. Vós, todavia, não sereis tratado de rabis, ou seja, de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamado de líder, porque um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quer dizer, eles gostam dos primeiros lugares. É que eu disse, estes templos, eles têm várias poltronas, né, mais confortáveis ali no altar, onde que pastores, né, os amigos, a autoridade, vêm, sentam, ficam ali sentados de frente para o povo, para que todos vejam, não, ali é fulano. Cantores, né, que estão sentados ali, tem um lugar separado. A maioria do tempo tem um lugar reservado para esses, ou seja, são diferenciados. E eles gostam de ser reconhecido na rua como homem de Deus. E inclusive muitos deles, quando é saudado, cumprimentado, eles mudam, até impostam a voz, com graça e paz, a paz do Senhor. Só que a maioria desses, assim, eles não conhecem a paz do Senhor, eles não vivem na paz, eles não desfrutam a paz do Senhor. E sequer sabe o que é a graça, isso que realmente não conhece o que é a graça do Senhor. E fazem questão de ser conhecido. Não, eu sou pastor fulano de tal, eu sou apóstolo fulano de tal. Hoje aqui sabe isso. Eu sou bispo fulano de tal. Eu sou de tal denominação, de tal igreja. Tem X congregações, tem X membros, eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou nada. Porque nós não temos que ser nada, nós somos servos. Nós já temos falado muito sobre Paulo, nas cartas de Paulo, que eu li esses dias. Paulo sempre se identifica, Paulo, servo. Nós somos servos do Senhor. É isso que nós somos. Servos de Cristo. E negócio de mestre, não, nós temos um mestre. O nosso mestre é Jesus. O nosso mestre é o Senhor. Nós não podemos estar aí, fulano é o mestre. Eu conheci um pastor que não gostava de ser chamado de mestre. O mestre fulano, se identificava, inclusive. Ele tinha programas em rádio, chegou a ter alguns na televisão também, e ele já era aquela impostação, né? O mestre fulano, porque eu sou mestre. Não, nem é mestre, não, tá? Inclusive, ele era de Belo Horizonte, foi transferido aí lá pro Amazonas alguns anos atrás, depois não tive mais notícia dele. Então, não mestre, não. Nós não somos nada, nós somos servos, nós somos irmãos. Tá? E nós temos que entender que nós que temos a responsabilidade, fomos chamados para ensinar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Nós temos muito mais responsabilidade. Nós somos, como Paulo fala, nós somos como os últimos, porque nos imposto uma responsabilidade muito grande. Nós temos que prestar conta da alma dessas pessoas às quais nós estamos ensinando, as almas dessas pessoas às quais nós falamos do Evangelho. E se nós falarmos de maneira incorreta, se nós ensinarmos de maneira errada, nós vamos padecer, tá? Essas pessoas poderão ser salvas pela graça do Senhor, mas nós iremos padecer por estar ensinando de maneira errada. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado com estes fariseus, com esses religiosos, porque às vezes eles ensinam de maneira errada, eles estão conscientes, porque eles não têm mais temor do Senhor, eles não têm respeito, eles não têm medo do Senhor. Pastor, mas ele tem uma palavra boa, ele pode ter, mas a vida dele não. Então, com certeza, ele vai acabar padecendo por toda
a eternidade. Então nós não chamamos de mestre, nem tratamos ninguém de mestre. Não, e outras pessoas falam, não, fulano é o meu pai, ele é o meu mestre. Não, o nosso mestre é o Senhor, o nosso pai é o Senhor. Nós temos aqui nosso pai carnal, que é outra coisa. Não estamos falando disso. Nós estamos falando, o que Jesus está se referindo aqui, é pessoas naquela época que eu acho, não, meu pai fulano de tal, é esse aí, é ele, tudo. Não. Somos todos irmãos. Ninguém é superior a ninguém. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Não, porque eu sou líder e tal. Ninguém é líder de nada, como ele disse aqui, que nós lemos aqui no versículo 10. Também não serei chamado de líder, pois só um é o vosso líder, o Cristo. O meu líder é Cristo, o seu líder é Cristo. Não vem falar, não, és líder, não, nosso líder é Cristo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos a igreja de Cristo, nós procuramos viver o Evangelho, nós procuramos praticar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. 11, porém o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que se meio se exaltar será humilhado, e todo aquele que se meio se humilhar será exaltado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos um exemplo em Jesus. Jesus é o nosso mestre, o Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele deu um exemplo. Ele pegou uma toalha, tirou ali a túnica dele, pegou uma toalha e uma vasilha com água e lavou os pés dos discípulos. Ele é o mestre. Falei, mas você é mestre fazer isso? É isso que ele falou, se quiser aprender, faça eu mesmo. Não é nós sairmos lavando os pés das pessoas, não. Mas nós aprender que nós somos humildes, nós somos servos, que nós não somos o Senhor. Ele, sendo mestre, o colocou na posição de servo, lavando os pés dos discípulos. Então ninguém esses que estão se exaltando, eu sou isto, eu sou aquilo, não são nada. Nós somos todos servos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos. Temos que entender isso. Você é pastor? Sim, tudo bem, eu sou pastor pela graça e vontade do Senhor. Mas em Cristo Jesus nós somos irmãos. Não tem diferença, eu não sou mais que você, você não é mais que eu. Somos iguais. Se tem algum mérito na minha vida ou na sua vida, nós seremos exaltados diante do Senhor. Ele que vai nos exaltar. Não nós mesmos queremos nos exaltar, e temos que tomar muito cuidado com essa questão da soberba, do orgulho, porque isso nos conduz à morte espiritual. Então, abrir os nossos olhos, ver o que nós estamos aprendendo, qual templo nós estamos vivendo, tudo isso. Versículo 13, ele começa aqui com os ais de Cristo. Esses ais é um negócio muito sério. Ele diz aqui, ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. É interessante hoje quando você faz uma pregação um pouco mais dura, uma pregação severa, uma pregação expositiva, né? Falando a verdade, porque eu, pelo menos, eu tenho um hábito, eu não vou procurar palavras, meia palavras para agradar ninguém, mas sim de maneira direta. Olha bem, Jesus chamava na cara deles, falei, hipócritas. Nós vimos Jesus chamar de raça de víboras, de fariseus e outras coisas. Ele falava, ele não tinha, ele não escondia, é isso que nós temos que aprender. Porque hoje nós vemos uma pregação mentirosa. Não, irmão, Deus está te dando, está abençoando, mas não é assim. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais e nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Porque esses religiosos fariseus, eles fecham o reino dos céus diante dos homens. Por que ele fecha? Porque ele ensina as pessoas de maneira errada. Tem muitos pastores hoje que estão ensinando as pessoas a orarem errado, ensina para a Bíblia de maneira errada, ensina uma série de coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Como essas pessoas não estão praticando a palavra de Deus como deveria, elas não vão ser salvas, elas não estão vivendo a salvação. Então eles estão impedindo elas de entrar e eles também não entram. É isso que Jesus está falando no versículo 13. Por exemplo, essas pregações de prosperidade, as pessoas estão indo direto para templo buscar bênção essa, bênção aquela, mas não vão buscar o Senhor.
não vão buscar Jesus. Não estão em busca de salvação. Elas não aprendem que elas têm que abandonar o erro, que elas têm que se arrepender, que têm que mudar, têm que se transformarem. Elas estão aprendendo que tem que ir ali, que tem que receber, vou dar um dinheiro ali, participar de um desafio, vou participar de uma campanha, que Deus vai me dar isso, Deus vai me curar ali, Deus vai me dar... Mas que não é a verdade bíblica. Então o que está acontecendo é exatamente isso aqui, que Jesus disse, olha bem, olha os ais de Jesus, e nós temos que tomar muito cuidado com esses ais dele. São vários ais dele aqui no capítulo 23. Esse é o primeiro dele. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas. Jesus começa a chamar de hipócritas. E hoje nós temos muitos doutores da lei aí, né? Tem muitos doutores aí no evangelho que andam pregando um evangelho diferente. Jesus diz, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco vos deixai entrar os que estão a caminho. Aquelas pessoas que buscam o templo, buscam a denominação, querendo alcançar o Senhor, querendo alcançar o reino, não conseguem, porque são desviados dentro dos próprios templos. Os seus pastores desviam. Versículo 14, ele continua, ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. São muitos que procuram, não, vamos fazer uma oração, vou estar orando por você, não, vamos orar, faz orações ali, então tem uns que já sabem fazer, né? Orações bonitas, palavras bonitas e tudo aquilo. Não é para Deus essas orações, é para encantar ali as pessoas. E essas pessoas encantadas diante daquilo ficam com o coração amolecido, ficam propensas a ofertar e a dar, a atender o pedido dessas pessoas. Eles gostam, não, vamos fazer oração. Tudo se resume às orações, mas eles não ensinam as pessoas, nem mesmo ensinam elas a orar. O negócio é fazer algumas orações bonitas, emotivas, e as pessoas falam, nossa, que beleza, eu senti isso, senti aquilo, mas isso é carnal. Volta para o evangelho, porque senão, juntamente com seus líderes, você está indo para o buraco, você vai cair no buraco e você vai padecer. Ele disse aqui, por isso receberei castigo ainda mais severo, né? Então, vamos tomar cuidado. O que você está ouvindo? Porque eu falei com o pastor, falei que vou fazer uma oração. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu procurei o pastor na minha igreja, falei sobre o meu marido, que está nessa situação do adultério. E aí, ele fez uma oração comigo e falou que Deus vai, não é isso não, além da oração, não. O que está acontecendo? É isso. Então vamos orientar aqui, porque tem que fazer assim, agir assim, assado. E até mesmo ensinar como orar. E é isso que nós não vemos, caminhando para o erro. Mas o que acontece? Eles receberão castigo ainda mais severo. Versículo 15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terra para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que ocorre? Hoje nós vemos a maioria das igrejas tem o evangelismo, né? Não, vamos fazer evangelismo. Muitas das vezes tem uns que ensinam, obrigam os teus membros a convidar pessoas, a trazerem pessoas, fazem campanhas, contratam cantores famosos, pregadores famosos para trazer pessoa para a igreja e convence ela, não, vem aqui que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Mas em conclusão, elas trazem as pessoas para a religião delas, para a igreja delas, não para Cristo. Elas trazem através de mentira, através de engano e com outros objetivos. E com isto, elas estão afastando as pessoas realmente de Cristo, né? Elas se convertem a denominações deles, elas se convertem à igreja deles, mas não se convertem a Cristo. Conclusão, essas pessoas, às vezes que muitas delas estavam lá vivendo de uma outra maneira, tá?
porque não estava no meio da religião, porque a religião mata, ela destrói. Eles estão falando espiritualmente. Então eles vivem uma religião, traz o povo para uma religião e não para Cristo. Então essas pessoas que antes não tinham nenhum conhecimento, agora estão caminhando diretamente para o inferno. Porque é mais difícil você hoje pregar, ensinar o evangelho para um desses frequentadores de templo, muitos que se autodenominam evangélicos e tudo mais, do que uma outra pessoa. Porque elas acham que sabem, elas acham que têm conhecimento, elas acham que estão na verdade, porque esses supostos pastores, esses supostos líderes, dá esse ensinamento para elas. Então eles têm um trabalho enorme de fazer as pessoas se converterem, mas se converterem à religião deles, se converterem não a Cristo. Mas o que nós temos que falar é de Cristo. Eu não tenho que estar falando, não, vou falar aqui da minha denominação, vou falar do Ministério da Palavra de Deus, eu vou falar sobre mim. Não, a função é falar sobre Jesus, ensinar Jesus às pessoas. Porque é isso que nós fomos chamados para fazer. Então o que ele diz? Ai de vós, doutores da lei, versículo 15. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terra, para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. São muitos que estão realmente, são filhos do inferno, estão em templos aí, porque as orações deles são ofensivas a Deus, os pedidos deles, as canções, as músicas, enfim, tudo, a maneira como dirige isso. Então, é por esse motivo. Então, é por isso que eu falo, gente, vamos ler o Evangelho, vamos entender, vamos compreender o que Jesus fala. Infelizmente, não temos condição de ler todos os ais, mas tem vários ais de Jesus aí até o versículo 27. Mas hoje nós lemos Mateus 23 até o versículo 15. Toda dúvida esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.